mas uma que sobreviveu é a Paramount. Como tudo começou? Vamos lá. Um cara chamado Adolf Zucker, que foi da Hungria para os Estados Unidos, ele investiu naqueles penny arcades, que eram aqueles mini-filmes que você botava uma moedinha para ficar assistindo. E ele investiu certinho, porque em 1912 ele ficou rico e se tornou distribuidor executivo do filme Les Amours de la Reine Elisabeth. Então ele abriu uma produtora chamada Famous Players, e ele tinha a ideia de fazer filmes de peças de teatro famosas, que também era bem comum nessa época. Em 1916, ele se associou com Jas L. Lasky Picture Play Company, e eles viraram a Famous Players Lasky Corporation. Mas assim, vocês podem ver, vocês estão vendo, que esse nome é horrível, e aí eles mudaram o nome para Paramount, porque Paramount era uma empresinha menor que eles absorveram, porque é como eu disse, eles iam comprando, aí compra outra, vai juntando, pega uma distribuidora, pega uma produtora e vai fazendo uma empresa maior. E uma dessas empresinhas que eles compraram chamava Paramount, e aí ficou o nome. Mais uma empresa sobrevivente, vamos falar da Fox. Wilhelm Fox, ele era húngaro, ele se mudou para os Estados Unidos quando ele era ainda nenezinho, né, a família dele veio. A família dele foi aquela. Acho que estão na América. Mas na imigração, o nome dele foi alterado para Wilhelm Fox. E ele teve um penny arcade também, que vocês já sabem que foi um sucesso, e foi crescendo até virar uma rede de 15 salas de cinema, e também virou a distribuidora The Greater New York Rental Company. Em 1912, ele fundou uma produtora também, a Box Office Attractions Company, e em 1915 ele uniu as três empresas sob o nome de Fox Film Corporation, e aí só em 1935 eles viraram a 20th Century Fox, porque eles juntaram a Fox com a 20th Century. Pronto. Vamos para uma outra empresa falida, que não deu muito certo, que foi a United Artists, que eu também não vou entrar muito porque eu contei lá no vídeo do Chaplin, que ele fundou a própria distribuidora dele com 3 amigos, o Griffith, a Mary Pickford e o Douglas Fairbanks. E eles criaram essa empresa, né, que eles eram atores e diretor, e eles queriam ter mais controle sobre os trabalhos, mas enfim, a vida aconteceu e não sobreviveu. Uma outra que sobreviveu é a Columbia. O Jack Cohn era supervisor de produção da IMP. Lembra aquela IMP lá que depois virou a Universal e tal? Então, e aí lá ele arrumou um trabalho pro irmão dele, o Harry, como secretário particular do Lamel, que era o chefão. Em 1920, os dois se uniram com outro funcionário da IMP, o Joe Brandt, e fundaram a CBC Films Sales Corporation. Basicamente, eles saíram da IMP, né, e da Universal e foram criar a empresa deles. Só que a sigla era CBC e a concorrência começou, eu amo, gente. A concorrência começou a chamar eles de Corn Beef and Cabbage, que seria tipo carne enlatada e repolho, tipo rebaixando os caras. E aí eles mudaram o nome pra Columbia Pictures Corporation em 1924. Outra sobrevivente, outra guerreirinha é a Metro-Goldwyn-Mayer. E essa é um pouco confusa, porque, de novo, gente, tem todas as histórias paralelas, mas eu vou tentar. O Eliezer Mayer, ele era russo e ele enriqueceu nos Estados Unidos quando ele comprou, adivinha o quê? Uma salinha de exibição e depois distribuiu o filme do Griffith, que a gente já falou aqui, O Nascimento de uma Nação. Então ele juntou uma grana e 4 anos depois ele fundou a sua empresa. Enquanto isso, o Marcus Lowell já tinha uma sala de exibição, o outro cara, já tinha uma sala de exibição, tipo umas 400, e aí ele resolveu que ele queria produzir os próprios filmes dele também. E aí esse cara comprou um estúdio pequeno que chamava Metro Pictures. Ainda, enquanto tudo isso estava rolando, então a gente tem 2 caras, e aí a gente tem um terceiro estúdio, que é o Samuel Goldwyn Pictures, que produziu o filme Ben-Hur. E aí tudo se juntou, os 3 se juntaram em 1924 e virou a Metro-Goldwyn-Mayer, ou MGM. E aí foi um sucesso, porque eles exibiam tudo na rede dos cinemas do Lowell, que tinha umas 400, então assim, bombou. E olha só que engraçado, o Goldwyn do nome ficou, mas o sócio que tinha esse nome mesmo nem trabalhou na MGM e nem foi acionista. O nome dele é famoso até hoje porque ele participou do início de uma empresa que foi comprada e tal, e foi ficando, e o nome ficou pra sempre. Tá, então essa galera, vocês perceberam que eles eram donos da bola e do campo, né? Eles eram donos dos filmes, eles distribuíam, eles exibiam, era uma confusão. Aí, o Adolf Zucker, que era o criador da Paramount e um dos nomes mais importantes da história do cinema, assim, ele foi um grande destaque nessa era. Ele enxergou potencial naquele negócio e ele conseguiu convencer os investidores de Wall Street que o cinema era uma mina de ouro, o que rendeu muito investimento na época. Ou seja, com grana de sobra e muita influência no mercado, a Paramount começou a comprar não só vários estúdios menores, também como várias salas de exibição. E hoje em dia, nos Estados Unidos e em vários outros países,
uma distribuidora de cinema não pode ser dona das salas de exibição, então você distribui pra você mesmo, né? Não pode. Mas foi assim que o modelo de negócio dos estúdios de Hollywood começou. E por que era assim também na época? Também tem um motivo. Porque depois que o exibidor, né, a sala de cinema, comprava o filme, eles podiam exibir como eles quisessem, com a música que eles quisessem. O filme era deles. Então, se eles quisessem cortar o filme, tirar um pedaço, misturar com outro, eles podiam fazer qualquer coisa. E a Paramount e várias empresas perceberam que se eles quisessem ter o controle real, eles tinham que ser donos da exibição dos filmes também. Então, eles poderiam, além de ser donos e exibir do jeito certo, eles podiam priorizar os filmes deles mesmos. O que rolou também é que os grandes estúdios queriam conquistar um público com mais poder aquisitivo, para elevar o cinema a um patamar de arte mais respeitada, porque não era. E como parte da estratégia de marketing para estabelecer a influência no mercado e conquistar as classes mais altas, esses estúdios começaram a criar uma aura de glamour em torno do hábito de ir ao cinema. E foi assim que eles construíram várias salas luxuosas, chiquérrimas e tal, como o TCL Chinese Theater em Hollywood, né? E isso também coincidiu com o surgimento e a popularização dos primeiros filmes sonoros. Então os estúdios não estavam ali poupando, sabe? Eles estavam fazendo um negócio cabuloso, um investimento pesado. Tá, Carol, mas você falou dos independentes, bombaram e tal. E o Thomas Edison? O que aconteceu com a MPPC? Em 1910, todas as empresas da MPPC, menos a Vitagraph e a Pathé, acabaram fechando. E mais tarde, em 1915, a Suprema Corte dos Estados Unidos cancelou todas as patentes da MPPC, encerrando a companhia, já que eles acharam que era ilegal fazer isso. Tá bom, Carol, mas beleza, eles estavam bombando nos Estados Unidos, né? E por que até hoje a gente assiste filme de Hollywood, né? Por que a gente tem essa dominação? Porque o Adolf Zucker, o cara lá da Paramount, e vários outros, né? Mas ele também tava ali muito forte. Eles tinham muitos contatinhos no meio político. E eles fizeram muito lobby pro mercado internacional de filmes ser mais aberto, porque era muito difícil um filme americano sair dos Estados Unidos e ir pra Europa, que era o público principal que eles queriam atingir. E aí eles falavam, pô, isso vai ser legal, porque os Estados Unidos é um país multicultural, que vai trazer diversidade e os caralho, né? Mas, no fim das contas, essa abertura europeia aconteceu por influência de 2 acontecimentos históricos. E o primeiro foi a abertura do Canal do Panamá, em 1914, porque tinha uma passagem aquática mais rápida e mais segura entre a costa oeste dos Estados Unidos, ali na Califórnia, e a Europa. E aí as empresas americanas começaram a lucrar mais, economizar muito dinheiro com transporte, com taxa, com imposto e tudo mais. Então, esse dinheiro que sobrava, eles investiam em quê? Em filme. E assim era muito mais fácil exportar filme para a Europa, né? Além de levar e trazer produtos e equipamentos para produzir e tal. Por causa dessa abertura comercial, os filmes ficaram mais baratos também e os estúdios começaram até a montar filiais em outros países. E o segundo evento que aconteceu, vocês devem imaginar, que foi a Primeira Guerra Mundial, que desestabilizou, assim, o cinema europeu muito, né, porque eles estavam em guerra, não tinha como ficar fazendo filme, então diversas empresas europeias de cinema foram à falência por causa da crise, do pós-guerra e tal. E muitos países não viram alternativa a não ser importar filme americano. E assim também era uma forma mais barata de trazer entretenimento pro povo, né? Porque tava todo mundo fudido, pós-guerra e tal. E eles não conseguiam produzir filme pra competir com os americanos, então beleza, compra aí, sabe? A galera não quis brigar muito não. Mas vocês sabem, pelas vanguardas europeias, que tem vários vídeos de vanguarda aqui no canal, na playlist de história do cinema, muitos artistas e políticos até tentaram impedir esse imperialismo americano, né? Acusando os Estados Unidos de promoverem uma dominação político-cultural, que eles usavam o cinema como propaganda, né? E no meio dessa resistência tava a União Soviética. Como uma das estratégias para resistir ao cinema americano, os russos começaram a produzir cópias genéricas mais baratas dos filmes americanos, que eles colocavam no cinema uma semana antes. Ah, eu amei, gente. Eu achei afrontoso. E assim, eles não tinham pudor algum, gente. Eles usavam o mesmo título, tudo, igualzinho. Eles botavam russo, e daí uma semana depois todo mundo já tinha visto, eles botavam outro filme igual. O americano. E nessa época, a Rússia também se destacou nos estudos da teoria do cinema e produziu alguns dos melhores filmes, né, da história do cinema. Veja o vídeo de montagem soviética. Esse vídeo tá mó Inception hoje, né? Vocês pegaram. Mas vocês sabem que o nome do vídeo é Nasce Hollywood e não Nasce a Pathé, ou o cinema francês, ou o cinema russo, né? Então,
Quem ganhou essa treta foi o cinema americano, que venceu. E Hollywood cresceu tanto que passou o cinema francês em termos de alcance e influência no mundo inteiro. E foi aí que a narrativa de Hollywood começou a ficar diretamente atrelada à narrativa clássica do cinema, né? Os dois viraram uma coisa só, porque as características americanas passaram a ser copiadas pelo mundo inteiro. Então, Hollywood acabou virando o padrão dentro e fora das telas, né? Porque eles começaram a ditar tudo dentro da indústria, desde os métodos de gravação até o estilo narrativo, equipamentos, atores, né? Por que a gente tem atores americanos que são famosos no mundo inteiro? E se você vai pegar um cara lá, um francês, ele não é conhecido aqui no Brasil, provavelmente. E é muito louco como as culturas ao redor do mundo inteiro foram afetadas por causa do cinema americano. Então, a moda, música, padrões de beleza, culto às celebridades, estilos de vida, hábitos de consumo, tudo passou a ser influenciado por Hollywood e óbvio que isso acontece até hoje. E aí depois disso começou a surgir a chamada Era de Ouro de Hollywood. Mas isso é assunto para outro vídeo. Coloca aí nos comentários qual foi a treta que você mais gostou de saber. Se você concorda com Thomas Edison ou com os independentes. Coloca aí nos comentários e se inscreve aqui no canal que a gente tá tentando chegar a 1 milhão de inscritos. Me dá parabéns que hoje é meu aniversário. E mandei vocês fazerem um monte de coisa, mas hoje é meu aniversário, tá bom? Beijo. Obrigada, tchau.